Toca Obra. O Toca Obra é um marketplace nichado no nosso segmento. Eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito dessa experiência que a gente tem com os nossos lojistas. Antes de falar do marketplace em si, quem estava aqui acompanhando a palestra anterior, né, foi dado algumas informações desse respeito, também de venda online, eu acho importante deixar todo mundo na mesma página, né? Ontem na feira mesmo aqui, eu conversei com bastantes lojistas que estão iniciando essa jornada online, e é bom nivelar todo mundo e falar um pouquinho sobre isso antes da gente entrar de fato nesses aprendizados. Vamos lá. Bom, chegou o tsunami, não é novidade para ninguém, né? A pandemia acelerou muito a digitalização, muita gente surfou essa onda, muita gente foi afogado, né? Não conseguiu, e teve gente que começou a se emaranhar pelo mundo do digital. Quando a gente fala digital, e aí eu estou falando de vendas online como um todo, a gente fala que nos últimos 2 anos tivemos 29 milhões de novos usuários, ou seja, pessoas que compraram online pela primeira vez, além das que já compram. Um crescimento de 36%, que é bastante considerável. O ano passado, o online fechou aí na casa de 280 bi, mais ou menos. Esses foram os últimos dados do Web Shopper. Só que tem uma coisa importante, né, que a gente tem que levar em consideração. O Brasil ainda está num estágio imaturo de vendas online. O que isso significa? Ele tem muita oportunidade. Estima-se que no Brasil, o varejo nacional online representa aproximadamente entre 10% e 14% do varejo total. Então, tem um mar de oportunidade. Quando a gente fala da China, por exemplo, que é um mercado muito mais desenvolvido em termos de online, a gente está falando de 60%. Então, tem um gap, tem uma oportunidade. Claro que são países diferentes, culturas diferentes, tecnologias diferentes, mas isso já indica para a gente o caminho que a gente está tomando. E muito, já dando um spoiler aí da nossa temática, muito desse crescimento é graças aos marketplaces, porque os marketplaces concentram essa demanda, concentram os lojistas, são canais muito acessados pelos clientes. Opa, para cá. Esse foi um dado também que saiu no ano passado, que estimava-se 1 tri de vendas no e-commerce americano. De novo, Estados Unidos é outro país, outra população, economia desenvolvida, e o consumo lá é muito maior do que no Brasil pelo próprio perfil do americano. Mas também é um indicador e a gente não pode ignorar esse tipo de dado. Bom, ainda falando em pesquisas, né, dando esse aquecimento no nosso bate-papo, eu comentei que o Brasil ainda está no estágio relativamente embrionário se a gente considerar outros mercados mais maduros no digital. E entre todos esses países que têm um potencial de crescimento, o Brasil está no primeiro do ranking, né? Isso que é muito positivo para todos nós que estamos desejando fazer parte desse mercado. Então, está em tempo de surfar. Aqui era uma estimativa dessa pesquisa que saiu ano passado, que o Brasil liderava o crescimento online e a expectativa era de 21% ao ano. Isso não aconteceu, né? O ano passado, o e-commerce como um todo cresceu um pouco mais de 2%, mesmo assim foi o maior número, né? A gente bateu o recorde e a gente tem uma condição mundial, econômica, inflacionária, que também, obviamente, contribuíram para esse cenário. Bom, ainda falando que está em tempo de surfar e das oportunidades do online que a gente tem, né? Quase metade da população brasileira fez ao menos uma compra online no último ano. Por que isso? Cada vez é mais fácil, cada vez tem app, cada vez tem uma agilidade maior. Quem está nos centros urbanos, como nós, quem mora em São Paulo, enfim, algumas regiões, você compra de manhã, na hora do almoço já está na sua casa, né? E a régua sobe para todo mundo. Se você compra isso para uma roupa, você também vai comprar isso para um material de construção ou qualquer outra coisa que você queira adquirir. E aí todo o mercado tem que seguir essa tendência, senão a gente vai ficar para trás. E aí também tem a questão de recorrência, né? Muitos sites, muitos aplicativos, eles já antecipam a sua demanda. Isso é muito cômodo para o usuário. Então acaba tendo uma fidelização maior e faz com que a gente migre para esse mundo online. Bom, não é também novidade que o varejo tradicional ele precisa caminhar ao lado online. Antigamente tinha aquela discussão, um vai matar o outro, vai perder. Claro que não. Nós, enquanto consumidores, a gente quer ter a opção de comprar na loja, de pesquisar online ou vice-versa. Pesquisou online, vou na loja. Estou na loja, quero ver se estou fazendo uma boa compra, vou ver no Google. Isso é um comportamento natural e o lojista tem que estar pronto para isso. Bom, todos nós somos multicanais, né? Então, hora a gente está no Face, hora está no Insta, hora está no WhatsApp, no YouTube. Às vezes você consome o mesmo tipo de conteúdo, às vezes não. E tudo isso é uma referência para você na hora de consumir alguma coisa. Consumir, eu digo comprar mesmo, efetivamente. E todo mundo tem pressa, né? Então, é muito comum. Quem aqui não está numa loja pesquisa o preço para saber se está fazendo um bom negócio? Ou vai no Reclame Aqui e dá uma olhada, né? Então, é tudo muito
conectado, não existe mais um caminho linear, né? A gente está em loop, várias fontes de conteúdo. Estou fazendo um bom negócio? Em 2021, a modalidade Pickup Store, obviamente por conta da pandemia, cresceu muito, mais de 130%. Porque as pessoas querem comprar online, já quer passar no cartão, passar na loja e pegar. E a gente tem que dar essa possibilidade para o nosso cliente. Você está deixando de ganhar uma venda, né? Você está perdendo uma venda se você não faz isso. Bom, e aí quando a gente fala especificamente, né? Então a gente falou do online, tendências do online como um todo, fez um overview, quando a gente fala de materiais de construção. A gente sabe que são aproximadamente um pouco mais de 140 mil lojas no país que são responsáveis por 70% da venda desses materiais, né, espalhados por essas lojas. Então tem uma oportunidade enorme, porque esses caras, boa parte deles não está no online ainda, e a demanda é grande. Existe muita gente querendo comprar material, da mesma forma que consome comida, roupa, outros objetos, tecnologia, o consumidor é o mesmo, né? Então isso está migrando para esse segmento também. Aqui os dados, né, a categoria de construção e ferramentas, que ela também é acompanhada pelos estudos da Nielsen, por exemplo, no ano retrasado ela cresceu 31% e foi o terceiro segmento que mais cresceu. O que chama a atenção é que foi acima de eletrônicos, informática e telefonia, que são segmentos nativamente que vendem muito bem no online. Então demonstra o quê? Que as pessoas estão expandindo a sua busca e seu interesse em outros segmentos. O GMV é uma expressão que se usa para falar sobre faturamento, né? O que foi vendido nessa categoria cresceu 8% no período, e esse ano, agora que saiu pesquisa referente ao ano passado, a categoria de casa e decoração estava entre as top 3 também, que mais cresceram. E detalhe, eletrônicos, informática e telefonia tiveram um crescimento negativo, né? Enquanto casa e decoração cresceu muito. E aí já deixo o primeiro recado, né? No Toca Obra a gente é um marketplace de material de construção e acabamento, mas a gente vende outras coisas também, decoração, aquecedores, então são itens periféricos que estão muito desejados pelos clientes hoje, justamente por essa comodidade, né? A pandemia trouxe isso e é uma tendência que os lojistas podem ver como oportunidade até por questão de portfólio, especificamente para o online. Bom, aqui um outro dado legal de compartilhar com vocês é o ticket médio. O ticket médio do online, e aí gente, online a gente está falando de cerveja, de telefone, de geladeira, de tudo na média, é um ticket médio baixo, 417 a 430 reais. Quando a gente fala do Toca Obra, e essa experiência que eu compartilho com vocês, mas do nosso segmento, a gente está falando de ticket médio muito maior, é 3 vezes isso. O que isso significa? É uma grande oportunidade. Por quê? Porque você reduz o custo de frete, é um pedido com um custo agregado muito maior, né? Então, tende a ser uma operação muito mais rentável. Então, é uma oportunidade que a gente gosta de bastante de enfatizar para os nossos lojistas. Tá, beleza, tivemos o overview. Quem estava aqui na palestra anterior entendeu um pouquinho como funciona online, e até peço desculpas que eu vou repetir alguns pontos que são muito importantes. Mas como que a gente vende online? Beleza, entendi, quero participar. Como que funciona? Gente, primeira coisa muito importante que eu falo para os lojistas que estão começando. Vendas online não acontecem sozinhas, não acontecem. Não adianta você achar, criei um site, enfim, qualquer solução, tem várias soluções hoje no mercado. Beleza, vou esperar a venda vir, vou eliminar meus vendedores, vou lucrar mais, vou ficar aqui esperando os pedidos chegarem, vou emitir. Não é assim, não funciona, é muito complexo. Existem exceções? Existem. Quais condições? Você tem um produto incrível que só você tenha, que seja amplamente buscado, que caiu na graça de um influenciador com milhões de seguidores, aí beleza, você pode surfar nessa onda. Mas se não, se você for pelas vias tradicionais, tem muito suor envolvido, e é isso que a gente vai falar um pouco sobre aqui. Bom, aqui é um canal, um funil de aquisição tradicional, que acredito que boa parte de vocês conhecem, mas eu gostaria só de enfatizar para a venda online o que a gente leva um cliente a comprar num site. Bom, o funil, né, vem do awareness, né, o conhecimento da sua marca, da sua loja, a consideração, vou comprar lá ou não, estou pesquisando, comprei, beleza, e até o final que é retenção, vou comprar de novo. Como que a gente faz o cliente sair de lá para cá? Bom, quando a gente fala de conhecimento de marca, é o melhor dos mundos, né? Sua loja é conhecida, então o cliente simplesmente põe no Google, busca no orgânico, como falaram aqui há pouco tempo, né? Então aparece lá sua loja já ranqueada, bonita, ou digita sualoja.com.br, porque conhece sua marca. Então você já investiu em marca previamente. Isso é o melhor dos mundos, por quê? Isso reduz o seu custo de aquisição de cliente, né? O que é o custo de aquisição de cliente? Quando você vai pagar para trazer aquele cliente que vai converter e comprar de você. Isso tudo entra na conta. Quando a
gente está falando também de consideração, a gente investe em publicidade para criar marca, influenciadores. Hoje em dia, bom, todo mundo aí sabe de influenciadores, né? O Brasil, inclusive, é o país que tem mais influenciadores no mundo, micro-influenciadores. E tem creators, hoje só falam de creators, porque hoje em dia, mais do que influenciadores, os creators dão a sensação de pertencimento, porque esse cara está fazendo conteúdo one-to-one, ele está falando comigo. Não é uma pessoa que eu sigo e que está fazendo um público. Então tem investimento em creators, o TikTok veio justamente para mostrar isso para todo mundo, né? Não é nem uma rede social, uma plataforma de entretenimento, e as marcas também estão entrando lá, tem que estar lá presentes, porque está falando com outro público, que é o público que talvez não compra agora, mas daqui a 5 anos vai comprar. E se você não tiver fit com o que ele pensa, ele não vai comprar de você. O SEO que foi falado também, né? Então, o meu site está sendo bem indexado. O que é indexado? O Google está lendo? Porque não basta o Google ler. Se ele lê o meu site, mas ele classificar que o meu site é pobre em conteúdo, é muito lento, não tem as informações que o cliente gosta, ou tem muitas etapas e o cliente sai logo, ele penaliza o meu site na posição no ranking, mesmo se eu pagar no shopping. Então é muito importante você ter um SEO. Isso também reduz seu custo de aquisição. E conteúdo, que a gente já falou sobre isso, né? Blog, vídeos, todo mundo consome muito na internet. Além disso, tem as mídias de performance, que é o Google Shopping, né? Quando você entra lá, quer pesquisar qualquer coisa, você põe no Google, já aparece todas as ofertas. Mesmo a melhor marca do mundo está lá, né? Grandes players estão lá, todo mundo está lá. Porque não dá para viver sem o Google, exatamente o que foi falado. Se você não está no Google, você não existe. Conteúdo, retargeting, que é aquelas mídias que te perseguem, né? Em qualquer lugar que você navegue por um tempo. E se você tem programas de fidelidade, de recompensa, ou se você oferta serviços, você também ajuda na retenção desses clientes. Bom, o mundo não é linear, então eu já falei um pouquinho sobre isso, né? Você trafega entre propaganda da loja, o folheto que você tem na sua loja, o encarte que você faz mensalmente, os reviews pela internet, pesquisa no Google, comparador de preço. Gente, no online você muda a aba, você mudou 10 lojas, né? Não tem nada mais difícil para quem vive só de preço do que tá na internet, esse é o fato. Diferente de você fazer uma pesquisa numa rua, de loja em loja. Vídeo de influenciadores, cupom de desconto. Quantas vezes a pessoa não está no checkout para clicar ali e pagar e ela vê o botãozinho lá, cupom de desconto. Ah, mas onde está esse cupom que eu não vi? Então eu vou sair. Ela procura no site inteiro cupom ou vai em sites de cupons, né? Tem vários sites que fornecem esses cupons. Na verdade são mídias pagas e elas oferecem isso para os clientes, aí o cliente volta. Nessa você já perdeu o cliente às vezes, porque ele foi, achou outra coisa, viu outra coisa na internet, vou ter que estar muito atento a isso. E aqui eu coloquei até o Reclame Aqui. Gente, o Reclame Aqui, ele recebe mais de 1 bi de visitas por ano de pessoas buscando referências sobre empresas. Essas pessoas acessam o Reclame Aqui justamente quando elas estão lá para decidir por uma compra. Ninguém acessa o Reclame Aqui quando não está fazendo nada, é ocioso. Deixa eu ver se tem informação aqui. E muito se engana quem acha que não estar no Reclame Aqui é um bom negócio, porque não é. Ah, eu não tenho reclamação na empresa, eu não estou Reclame Aqui. Você não existe, não é crível. O importante é você ter lá, você ter algumas reclamações, mas bem tratadas e bem avaliadas. É isso que faz a diferença. A gente no Tocobra tem aproximadamente aí uns 20 mil pesquisas ano de pessoas querendo saber sobre o Tocobra. Bom, e esse aqui é a nossa rotina, o dia a dia. O que a gente vê, né, quando a gente fala de online? Quem trabalha do online, quem vive do online e quem quer trabalhar com online também. Não dá para não olhar esses números. Não dá para se aventurar sem isso. A gente acompanha a taxa de conversão, de quantos entraram, passaram por todo o funil, por todas as etapas do checkout, quantos de fato pagaram. Isso é um dado assim, crucial da venda online, né? Qual que é o custo de aquisição de clientes? Já falamos sobre isso. Qual que é a minha competitividade no frete? E aí, tanto de tempo quanto de preço. No Tocobra, a gente tem uma ferramenta que avalia porque as pessoas abandonam carrinhos, né? Pra gente entender por que esse cara tá deixando o meu site. E a grande parte é frete, gente, tanto tempo quanto preço. Que essa é a maior batalha que a gente tem no online, né? Foi falado sobre isso. E por que o tempo também é importante, né? Os lojistas, por exemplo, o Tocobra, ele tem a possibilidade de determinar quanto tempo ele precisa para manusear o produto. O que é manusear? Caiu o pedido, pagamento aprovado. Quanto tempo eu preciso para separar aquele produto, embalar e despachar? Basicamente isso, emitir a nota fiscal, né? Idealmente 0 dias, né? Porque a barra subiu para todo mundo, porque ainda vai ter o tempo do frete. Mas tem lojista que quando começou com a gente lá atrás, né? O Tocobra começou em 2019. Ah, não, precisa de 5 dias, porque minha operação não está preparada para isso. Gente, 5 dias mais tempo de frete, esquece. É venda perdida, não existe isso hoje.
né? Então é muito importante isso. Ticket médio, taxa de impressão, qual que é o ROI por mídia? Porque eu vi o Google, mas não é só o Google, tem influenciador que eu pago, tem essas mídias de retargeting, tem os de cupom. Quanto que está me custando cada um? A conta está fechando? Custo por sessão, enfim, SLA de envio, NPS, tempo de carregamento. Se eu aumentar num segundo o tempo de carregamento do meu site, eu reduzo em 8% a minha taxa de conversão. Tecnologia é muito sensível para quem vende online e a gente não pode brincar com isso. Então, quem quer estar nesse jogo tem que estar preparado. Bom, beleza. Já falamos da venda online, já falamos dos principais indicadores, tá? Por onde que eu começo, né? Quero começar agora. Bom, em tecnologia, a primeira coisa, tem que investir em tecnologia. Mesmo se você optar só por trabalhar com marketplace, que a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Já traz a casinha pré-pronta para isso. Você tem que ter tecnologia, você tem que ter RP. Não tem como hoje você vender online se você não tiver alguns pré-requisitos, né? Se for o seu próprio site, gente, indexação, carregamento, ter um feed, você tem que ter todos os requisitos para que seu site seja lido e ranqueado bem pelo Google. E o Google muda as políticas de tempos em tempos e você tem que ter uma pessoa de tecnologia preparada para acompanhar isso, senão você fica para trás. Inexplicavelmente você perde acesso de um dia para o outro, né? Então é muito importante. O Google, a gente tem muita reunião com o Google, tá? A gente é bem próximo deles e tal. E assim, tenham em mente que o que o Google pensa? Isso é uma experiência boa para o meu cliente? O cliente Google, ou seja, eu estou oferecendo para ele um bom site, ele retorna, ele é recorrente, ele fica bastante tempo navegando, ele converte? Não? Então esse cara eu não vou colocar ele na frente, eu vou colocar ele mais para trás, ou o anúncio dele no Google vai sair mais caro. Então é muito importante a questão da tecnologia. Ofertas competitivas. Ofertas competitivas não é só preço, é preço frete. Às vezes tem gente que opta por pagar mais caro, mas para receber no mesmo dia, no dia seguinte, né? E isso que tem que ser levado em consideração. Às vezes combos, né? Isso mais isso. Então, ofertas competitivas é muito importante. Cadastro de produtos, foi falado aqui também um pouco sobre isso. Gente, cadastro de produtos é o coração. O que é o cadastro de produto? Não é um nome, é o dimensional, as características técnicas, a descrição, a foto, e a foto tem que ter um tamanho, tanto para impactar o carregamento do seu site, quanto para ser reconhecida pelo Google. Não pode ter fundo, tem que ter manual, tem que ter vídeo. É o coração, né? Imagina você cadastrar todas as causas que você tem na sua loja com tudo isso. Você vai levar muito tempo, né? Mas é algo muito importante, tanto pela indexação, para os mecanismos de busca entenderem que você entende daquele produto e você vende, quanto para o seu cliente, para não gerar dúvida, para aumentar a taxa de conversão. E importante, quando a gente fala de conteúdo, não pode dar copiar e colar. Você é penalizado por isso também, né? O algoritmo, a máquina, entende que aquele conteúdo não é original seu, que você não acrescentou nada ali para o seu cliente. Então isso também joga contra você, então muita atenção. E equipe dedicada e processo. Eu sempre falo isso. Ontem mesmo no stand de Obra, eu estava falando com alguns lojistas que estão iniciando nessa jornada. E assim, o que a gente gostaria, né? Caiu o pedido no online, um drone vai lá na prateleira e leva para o cliente. Mas não é assim. Sinto lhe informar, sinto trazer novidades. Precisa de um processo. Não adianta você, se você quer vender online, se você não tem uma pessoa dedicada ou parcialmente dedicada, essa pessoa vai ver 4 vezes ao dia as operações online, não comece, porque não vai dar certo. Eu falo isso porque você precisa acompanhar os pedidos para não ter atraso, verificar se está no estoque, tem que embalar, tem que separar, tem que cadastrar o cliente no seu RP se você não for integrado, tem que imprimir etiqueta, colar no produto, tem que levar no correio, ou chamar o correio, ou a transportadora, ou esperar que o correio venha. Então, assim, não é tão simples assim. Tem que olhar os preços, o que está acontecendo. Será que eu tenho profundidade de estoque desse item ou não? Então, é muito importante isso. Opções logísticas e agilidade. Eu peguei o finalzinho da palestra anterior e a gente estava falando sobre Correios, né? Correios é a opção mais democrática que tem, né? Entre a POC e a Chuí. Porém, são os Correios, né? A gente tem um histórico considerável aí de extravio, de quebra. Quem aqui nunca recebeu nenhum meme sobre como o pessoal dos Correios tratam as encomendas? Infelizmente, isso é verdade. Então, a gente instrui muito fortemente os lojistas a cuidar de embalagem. Embalagem não é custo, tá? É um seguro, mas vale você gastar R$20 numa embalagem de um produto de R$3.000 do que ter a quebra
e você tem que repor para o cliente, porque sim, a responsabilidade pelo Código de Defesa do Consumidor é do vendedor. O vendedor tem que assegurar que o produto vai chegar no cliente intacto. Já aconteceu o caso, e aí falando de Código de Defesa do Consumidor, tem muitos lojistas que falam assim, porque a gente também tem o direito ao arrependimento, né? Quem vende online sabe sobre isso, que minimamente pela legislação são 7 dias, que é uma dor, porque tem um custo envolvido nisso. Tem muito caso que o cliente compra o produto chega quebrado, e aí o lojista tem que repor, o lojista, mas se for escorrer, se quebrou, eu vou ter que repor. Eu falei, vai, então não pode fazer isso com dor. Faz parte do jogo. Da mesma forma que o cliente comprou, chegou, não serviu ou não gostou, devolveu, aí o lojista tem que pagar o frete de volta, se foi o lojista que pagou. O lojista que eu digo, o cliente pagou, né, o lojista emitiu a forma que ele selecionou de frete, mas o retorno alguém tem que pagar, então vai ser o cliente. No caso, acaba sendo o lojista. Mas eu vou ter que pagar de volta. Eu falei, esse é o ônus, né? Por isso que a gente tem que estar muito bem preparado para isso e ter um suporte necessário aí com o saque. A gente vai falar um pouco sobre isso. E entrando até no tema do suporte ao cliente. A gente precisa desse suporte porque não dá para não atender alguns requisitos da legislação. E é isso que a gente tenta sempre enfatizar junto aos nossos lojistas. É o seu site, então você tem que ter seu investimento em infraestrutura, em tecnologia, a gente já falou sobre isso, em segurança, foi falado sobre chargeback. Gente, o que tem de fraudador no Brasil, sinto informar vocês, mas é cada vez mais forte, a gente tem que estar preparado para isso. Obviamente, você tem que ter um antifraude, senão você vai sofrer bastante. É impensável trabalhar no online sem um antifraude, tá? Você tem que ter sua logística, e a logística é correios, é transportadora, você tem que ter uma estrutura para isso. Você tem que fazer toda a divulgação e investimento, selecionar o que você vai investir em termos de mídia, qual vai ser a sua estratégia, com a ajuda de uma agência que seja. Tem que ter uma infraestrutura, principalmente de TI, integração do sistema, do seu ERP. E você tem que ter um saque justamente para atender os seus clientes nessas demandas. Quando a gente fala de marketplace, a gente fala que é como se fosse uma loja dentro de um shopping, porque a gente já oferece algum desses arcabouços, né? Então, no marketplace, o lojista se preocupa com o produto que quer vender e o preço que ele quer cobrar por isso. E aí o marketplace se preocupa com o resto, né? Então, suporte ao lojista, tanto operacional como ajudar no envio, questões logísticas, questões com relação a, meio de pagamento, quanto conteúdo, a gente faz esse processo de evangelização. No Toca Obra a gente tem lojistas desde que iniciaram com a gente, quanto caras muito experientes, né? Com várias equipes de e-commerce de 20 pessoas, sabe? São pessoas que têm bastante know-how sobre isso. Investimento em divulgação é a gente que faz, então toda aquela jornada do funil, o tráfego é a gente que leva, e aí, obviamente, a gente já leva o lead quente para o lojista de fato vender. Intermediador financeiro e antifraude também é do marketplace. A questão logística, né? Então, correios, por exemplo, o Toca Obra, na Grande São Paulo, a gente tem uma solução de transportadora, porque tem uma demanda grande de produtos que não viajam pelos correios, porque tem aquele limitador tanto dimensional de peso quanto de tipo de conteúdo. Então, a tinta não vai, piso não vai, uma série de produtos que são muito buscados, precisa de transportadora. E o cadastro de produtos também, né? No caso do Toca Obra a gente dá, mas eu acho que não tem nenhum marketplace que faça isso que a gente faz hoje, né? O lojista mesmo tem que cadastrar os seus produtos e aí entra naquela jornada que a gente falou. Então, só reforçando que online é uma venda adicional, né? Uma renda adicional para o lojista. E aí eu trouxe alguns casos que verdades precisam ser ditas quando a gente fala sobre isso. Bom, erros comuns, tá? O que a gente identificou nesses 3 anos de operação do Toca Obra, mais ou menos? Não ter equipe própria para operação online inviabiliza. Se você não tem, não vai dar certo. Desculpe me falar com essa franqueza. Existem exceções? Devem existir. Eu não conheço, tá? No Toca Obra, teve quem começou com a gente, olha, vamos começar junto, nunca vendi, quero começar com vocês. Estamos juntos, mas depois de um tempo percebe-se que é necessário ter minimamente uma pessoa. Tem um lojista que começou com uma pessoa, a gente já tem 5, tem estrutura, a gente troca muita figurinha sobre soluções de embalagem, o que ele está pensando. Então esse é o processo natural. Agora, se você não tem nem uma predisposição para investir nisso a médio prazo, é complicado você ser bem sucedido, né? Porque você precisa de uma atualização de estoque diária, no mínimo 2 vezes por dia. Se você não tem integração, como que você faz isso? Através de uma planilha de Excel. Você tem que ter alguém acompanhando isso. Não ter profundidade de estoque. Profundidade de estoque é um problema para o varejo como um todo, mas no e-commerce mais ainda. O que acontece, né? O lojista, ele
compra, sei lá, 3 unidades de um determinado item, vou pegar aqui, sei lá, uma cuba incrível e tal, e ele não reserva isso para venda online, por exemplo, venda online para deixar 2 itens, que seja, ele trabalha com estoque único. O que acontece? Ele está lá vendendo, vende no online, porque a venda online é 24 horas, né? Mas durante a loja aberta. E aí chegou um dia, no dia seguinte, chegou um cliente lá na loja dele querendo aquela cuba, ele vai perder a venda? Não, tem uma cuba aqui, só que ficou uma no estoque. Ele vende, gente, e aí dá fora de estoque, a gente tem que cancelar. O cliente pode não aceitar o Código de Defesa do Consumidor, ele fala sobre isso. Inclusive, o Código de Defesa do Consumidor é um dos temas mais recorrentes de webinars que a gente tem com os lojistas, justamente para entender até que ponto é responsabilidade do lojista e não, né? Todo esse processo de amadurecimento do segmento. Começar com poucas ofertas e sem competitividade. Vou subir 5 produtos para ver no que vai dar. Não vai dar em nada? Desculpa falar, mas não vai dar, porque você precisa ter... Imagina, a gente tem mais de 100 mil SKUs hoje vendendo no Toca-Obra. Se subir 5 produtos, se não forem aqueles 5 produtos desejados, almejados, incríveis, que só você tem, não vai dar em nada, porque talvez esses 5 produtos outros lojistas também vendam. Então, esses 5 produtos tem 5 outros lojistas vendendo, né? Então, não tem muita chance de dar certo. Ou SKUs com ticket baixo, eu vou pôr aqui uma fita crepe para ver o que vai dar. Gente, a gente tem muitos clientes que fazem lista, né, com a gente, lista, principalmente de acabamento. Se ele está numa lista grande, ele vai incluir um ticket, algo com ticket baixo. Mas se não, o frete inviabiliza a compra de produtos de ticket baixo, a menos que seja uma coisa que ninguém compra, e acontece, tá? Às vezes é um produto que saiu de linha, ou uma coisa muito específica que ele não acha em lugar nenhum, ele paga o preço do produto em frete. A gente até fala, nossa, será que é fraude isso? Quem vai pagar, né, o preço do produto em frete? Mas às vezes é algo que ele precisa de fato e não compra, aí justifica. Se for esse caso, inviabiliza um pouco. E não ter solução logística. A gente falou sobre isso, né, sobre correios. O Toca-Obra está integrado com os correios, hoje grande parte das vendas, quase 70% são correios, porque é nacional, porque é cômodo, é só imprimir a etiqueta, o correio leva, não tem nem fricção nesse processo. Só que a gente tem algumas penalidades aí, né? Você deixa de vender muitos itens que são muito procurados, como porta, piso, a gente falou bastante sobre piso, eu trouxe até alguns itens mais buscados no Toca-Obra. Porque não tem modalidade logística, então tem que investir nisso, né? O correio quebra, o correio extravia, ele demora para reembolsar. E se você não quer ficar na mão, você quer assegurar que seu produto seja entregue, precisa de transportadoras, né? A gente investe bastante sobre isso. Inclusive, todo mundo sabe, né? Logística é um novo marketing. Quem investe em logística vai ser na frente, né? Em algum momento a gente também vai estar entregando por drone, mas ainda não é o caso. Bom, a hora é agora, por onde começar? Vou falar rapidamente sobre o Toca-Obra, que a nossa missão é alavancar as vendas de forma simples, rápida e segura, né? Qual que é o grande diferencial aí do Toca-Obra? A gente tem um cadastro de produtos próprio, e eu vou falar sobre isso, acho que tem um slide a esse respeito. Isso é um grande diferencial, gente, porque na verdade é uma dor para todo mundo que quer vender online construir esse cadastro. A gente falou sobre isso, a pessoa que estava aqui antes também falou sobre isso, sobre todos os requisitos. Como a gente já tem ele pronto, o lojista simplesmente sobe numa planilha de Excel, ou por integração, tá? Eu só estou falando da planilha de Excel, que talvez seja o modo mais simples para quem ainda não vende, iniciar. Uma planilha pré-determinada que ele informa o EAN, ou o código do fabricante mais a marca, a quantidade que ele quer vender e o preço. Ele sobe da match com o nosso cadastro, ou seja, esses produtos já estão na base, ou os produtos que estão na mente no site, com o cadastro completo, com o nome da loja dele, e aí havendo venda, a venda já é direcionada para ele, né? Então essa é a nossa proposta. Aqui a gente tem mais de 300 lojistas hoje no Toca-Obra, aqui alguns deles que estão conosco, todo o Brasil. Não tem custo fixo, não tem investimento inicial, não tem mensalidade, não tem exclusividade, não tem fidelidade, não tem necessidade de cadastrar produtos, mas existe essa possibilidade, a gente chama de cadastro com fiabilidade, porque a gente tem algumas indústrias pequenas, assim, que vendem também no Toca-Obra, o cadastro é deles, eles fabricam, não tem por que a gente não obter o cadastro deles, como qualquer operação online 24 horas por dia, e a gente ainda está numa condição de antecipar os recebíveis, né? Toca-Obra a gente vende em 12 vezes sem juros para o consumidor final, e isso é antecipado para o lojista sem custo.
Bom, a gente tem uma equipe de gestão, suporte, treinamento, a gente tem key accounts, né, a carteira de lojistas, e elas acompanham isso, a performance, vê sortimento dos lojistas, ajudam nas tratativas diárias, negociam muita promoção. A venda online depende de promoção. E essa promoção não é promoção só de preço, mas ofertas competitivas, como eu falei, né? Claro que o preço acaba sendo majoritariamente interessante, mas a questão do frete impacta muito. O cadastro de produtos que eu falei, eu vou falar várias vezes porque é um grande diferencial, e as soluções logísticas, né? A gente tem integração com Correios, melhor envio, a gente tem uma transportadora que opera pra gente na Grande São Paulo, e a gente está desenvolvendo outras integrações com outros hubs para solucionar a grande dor que é envio de produtos pesados, que quem já vende online sabe como é difícil, não é qualquer transportadora que faz, né? Isso é um grande desafio e a chave de sucesso no nosso segmento. De novo, eu juro que é o último slide, gente, mas eu preciso falar do cadastro de produtos. Hoje a gente tem mais 100 mil itens cadastrados e ofertas no nosso site. Também pode operar por integração, mas se não é pela planilha, como eu comentei agora há pouco. A gente tem uma equipe, o que a gente identificou, né? Muito cliente entra em contato com a gente, achando Google e tal, pede orientação de produto, quer saber diferencial de produtos, quer montar um carrinho. Tem muita gente que tem dificuldade ainda em comprar online. A gente acha que não. Quer dizer, eu falo por mim, né? Eu compro tudo online. Se eu não precisar nunca mais pisar numa loja, talvez eu não pise. Mas é hábito, tem gente que tem muita dificuldade. Então a gente tem uma equipe que atende por WhatsApp esses clientes e auxilia, monta o carrinho, tira dúvidas, que a gente chama de pré-vendas, e tem a equipe de pós-venda. A gente acompanha o SLA de envio dos pedidos do lojista. É responsabilidade do lojista? Mas também é do toca-obra, a gente é corresponsável. Se tiver algum problema, isso for para alguma vara da justiça, o toca-obra é corresponsável, né? Porque a gente comprou no toca-obra. A gente teve até um caso recentemente, um cliente comprou um produto, pagou frete Sedex, bem caro inclusive, porque eu estava com urgência, e o lojista, por um erro operacional dele, mandou por transportadora. Bom, ele informou a gente imediatamente, porque o código de rastreio que sai automático constava que o produto não tinha sido postado, mas ele falou, não, mas o prazo é o mesmo. A gente, tudo bem, avisamos o cliente, olha, você não vai ver que não foi postado nos Correios, mas tem no transportador, o prazo é o mesmo. Eis que a transportadora atrasou em mais de uma semana. Gente, foi um caos, assim, a gente teve mais de 5 pessoas da operação envolvidas para resolver esse problema, né? Então, precisa da questão de suporte SAC, precisa dessa consciência para intermediar esse tipo de problema, porque qualquer ação que venha a ocorrer, isso é muito caro, né? Você mandar um preposto numa determinada região, você não sabe de onde o cliente é, ele pode ser da sua cidade, pode ser de outro estado. Você tem que mandar um preposto, você tem o custo, você tem os danos, se atrasou a obra dele, você pode ser responsabilizado pela multa, né? Então é algo bastante sério e a gente lida isso com bastante profissionalismo. E aqui alguns dos itens mais buscados do toca-obra, então é bastante variado, né? A gente está falando de cuba, de chuveiro e ducha, que são itens de acabamento, misturadores, caixa d'água, muita caixa d'água, a gente está falando de torneira, de tinta, acabamento, acessório, vaso sanitário, piso. Por exemplo, uma coisa que a gente começou a vender muito, isso foi na Black Friday de 2 anos atrás, nem era moda ainda, Copa Stanley. Tinha lojista que tinha Copa Stanley, e nem era essa... Então, assim, é muito variado, né? A gente tem todos os tipos de SKU, faqueiro, tem gente que coloca cooktop, qualquer item relacionado à casa, né? Casa, construção e decoração. E aí, por fim, quanto que isso custa? Basicamente, no toca-obra a gente cobra a comissão sobre a venda, né? É um valor que engloba todo esse respaldo que a gente dá para o lojista. Inclusive, quem tiver interesse, passa no nosso stand do toca-obra, né? A gente está ali na Rua D. Para as pessoas que tiverem interesse em se cadastrar durante a feira, a gente está com uma condição promocional interessante de uma comissão reduzida por 3 meses. Então venha conversar com a gente. Gente, o online espera por vocês, mas não por muito tempo, então não percam tempo. Se você quer ser um lojista, pode passar no nosso stand, tem um QR Code aqui ou acessar o nosso site. E é isso que eu trouxe para falar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Obrigada.